Boa noite, novamente. Boa noite. Espera aí que o Ricardo já se enganou. E 1, 2, 3. Aqui agora. Olá, novamente. Microfone. Boa noite a toda a gente. Microfone. Olá, agora já me ouvem, de certeza. Boa noite! Bem-vindos a mais uma sessão do NEOS e ao olhar para fora. E para quem se lembra daquilo que é o NEOS, nós estamos a fazer 21 dias de pura loucura com o Ministério Juvenis. Não é pura loucura porque nós andemos a fazer asneiras, nada disso, mas andamos a estimular o pessoal na área dos Ministérios Juvenis. E o que é que nós andamos a fazer? Além de devocionais para líderes e para jovens e adolescentes, andamos também a passar umas mensagenzinhas motivadoras, a ter formações, e não se esqueçam de se inscrever para a formação deste sábado, por falar nisso, o link está aberto. Adiante, vamos ter também sessões como vamos ter também vídeos e outras rubricas como os emojis, e vamos também ter hoje novamente o olhar para fora. E hoje no olhar para fora, quem é que nós vamos ter? Vão estar comigo a Ana Ramalho Rosa, a minha bela e digníssima esposa, e o nosso amigo Tony Tornatore, de França. O Tony já vos vai dar uma palavrinha, vai ser a Ana que vai traduzir o Tony, porque eu toco mais ou menos piano, mas não falo francês, e não sou um gato maltês também, portanto, vai ser a Ana a fazer isso. O Tony vai dar-vos umas palavrinhas para se apresentar. Em seguida vamos meditar sobre algo extremamente importante. Mas, Tony, tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous et merci d'être là avec nous ce soir. Je suis Tony. Boa noite a todos e obrigado por estarem aqui esta noite. Eu sou o Tony. Je suis au Seigneur depuis l'âge de 19 ans. Eu estou com o Senhor desde os 19 anos. J'ai servi le Seigneur quand j'étais tout jeune. Eu servi o Senhor desde que sou muito jovem. Et ça fait 25 ans aujourd'hui que je suis dans le ministère pastoral. E há 25 anos que eu estou no Ministério Pastoral. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille aux rassemblements régionaux et nationaux de jeunesse. E há cerca de 20 anos que eu trabalho com o Departamento Regional e Nacional de Jovens. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe de direction de DNJ, qui est le département national de jeunesse de France. Eu atualmente sirvo na direção do DNJ, que é o Departamento Nacional de Jovens das Assembleias de Deus de França, ou seja, o ADJ local. Et on a vécu une belle aventure avec DNJ depuis 18 ans que DNJ existe. E temos tido uma bela aventura desde há 18 anos, que é o tempo que o DNJ existe. Notre dernier congrès a rassemblé 5000 jeunes. O nosso último congresso, que ocorreu há 2 anos, juntou 5.000 jovens. Et aujourd'hui, on développe le service auprès de la jeunesse dans la formation, dans la relation et dans l'évangélisation. E hoje nós servimos os nossos jovens, perto dos nossos jovens, na área da formação, da relação e da evangelização. Je suis aussi pasteur de l'église dans laquelle je sers le Seigneur. E também sou pastor na igreja na qual sirvo o Senhor. Et je suis marié et père de 3 enfants qui sont des jeunes. E também sou casado e sou pai de 3 filhos que também são jovens. Voilà. Este sou eu. E pronto, sou eu. E com isto já temos a apresentação do Tony. Vamos passar agora aqui para a parte interessantíssima, que é o quê? Perceber como é que num país como a França se trabalha com jovens e adolescentes. E porquê é que eu estou a falar aqui num país como a França? Caso vocês não tenham ainda reparado, Portugal está a tornar-se cada vez mais laico. Está cada vez a haver um maior afastamento de jovens e de pessoas dentro das idades jovens em relação à fé. Vocês virem aquele
pequeno comentário que colocámos na segunda-feira, realizado pela Elsa Correia Pereira, uma socióloga que está a colaborar connosco e já colabora também, escreve textos para a Novas de Alegria e já escreveu também para a BSN. 42%, cerca de 42% dos jovens não se identificam com qualquer religião, não têm uma vida, por assim dizer, não têm uma vida ativa espiritualmente, não procuram espiritualmente nada. Para eles há um afastamento total da religião. E é isso que nós vamos colocar esta noite como questão ao Tony. Um segundo. 1, 2, 3. Ok. Alors, Tony, ce que Ricardo vient de dire, c'est que au Portugal, un peu comme, bon, déjà, ça arrive en France, on a de plus en plus une société laïcisée. Donc, de plus en plus, les jeunes commencent à être moins liés à tout ce qui est religion organisée. Ça veut dire 42% n'ont pas une liaison à religion. Et comment est-ce qu'on peut travailler avec les gens et les faire venir à l'église et les évangéliser et les faire grandir dans tous ces événements. C'est un contexte très particulier qu'on vit en Europe et en France, on connaît bien le contexte de la laïcité. C'est le pays berceau de la laïcité. É um contexto muito específico que nós estamos a viver na Europa e em França nós conhecemos muito bem o contexto do laicismo. Pour aller droit au but et répondre à la question comment témoigner, comment évangéliser dans une culture qui est déchristianisée. Na França nós temos mesmo portanto, todo o cerne de uma cultura laica. Então, para nós irmos mesmo direto ao assunto, como é que nós podemos evangelizar e nós podemos alcançar jovens e fazê-los crescer numa cultura descristianizada? Je crois qu'il faut qu'on travaille sur 2 aspects. Eu penso que nós devemos trabalhar sobre 2 aspectos. Le premier, c'est celui de la communication de la parole. O primeiro é acerca da comunicação da palavra de Deus. Les jeunes ont besoin de connaître la Bible. Os jovens precisam de conhecer a Bíblia. La plupart des jeunes n'ont jamais été en contact avec le livre, avec la Bible. A maioria dos jovens nunca tiveram contacto com o livro, com a Bíblia. Ils ne connaissent de l'histoire du christianisme que les fêtes les plus connues. Eles, acerca do cristianismo, não conhecem nada a não ser aquelas festas mais conhecidas, como o Natal e a Páscoa. Noël, Pâques, peut-être Pentecôte. Noé, o Natal, a Páscoa, em algumas realidades, talvez o Pentecostes. Et bien souvent, ces fêtes, elles ont perdu le sens spirituel. E em muitos casos, estas festas perderam o sentido espiritual. Donc, le premier aspect, c'est partager la parole pour que les jeunes connaissent la Bible. Então, o primeiro aspecto que nós devemos de reter é que é partilhar a palavra para que as pessoas conheçam a Bíblia. Et ce qu'on dit ici des jeunes, c'est valable aussi pour les adultes de 40, 50, 60 ans. O que nós dizemos para os jovens também é válido para os adultos de 40, 50 e até 60 anos. Hier, nous étions en réunion de maison avec des couples d'âge mûr, 50 ans, 60 ans. Ontem nós tivemos aqui uma reunião para casais já maduros, com 50, 60 anos. Et on les encourageait à témoigner de Jésus-Christ. E nós estávamos a encorajá-los a testemunhar de Jesus Cristo. Sont des gens qui ont 30 ans d'années de vie chrétienne. São pessoas que têm 30 anos de vida cristã. Qui ont perdu le goût de témoigner. Que perderam aquele gosto de testemunhar, de testificar. Et la Bible nous dit, comment connaîtront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler?
E a Bíblia diz-nos como é que as pessoas vão conhecer, vão acreditar, se as pessoas não ouvirem, se não houver quem possa pregar, quem possa testemunhar. Et comment entendront-ils parler si personne n'est envoyé? Sim, e como é que eles vão ouvir falar se ninguém for enviado? Alors, nous, on veut dire, me voici, Seigneur, envoie-moi. E nós queremos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Je veux parler de toi. Eu quero falar de ti. Comme Jésus a parlé et a donné la vie, la guérison, la restauration, la paix, le pardon, nous aussi, nous pouvons parler. Como Jesus foi e deu a sua vida, deu a cura, deu tudo, nós também devemos ir e falar. Ça, c'est le premier aspect, la communication de la parole. Este é o primeiro aspecto, a comunicação da palavra. C'est comme une jambe. Et la deuxième jambe, é como uma perna. E a segunda perna? C'est vivre le royaume de Dieu. É ser, é viver o reino de Deus. Là, je voudrais vous donner quelques textes bibliques. E aqui eu gostaria de vos dar alguns textos da palavra de Deus. Dans Luc au chapitre 10, versets 8 à 11. Primeiro em Lucas, capítulo 10, versículos 8 a 11. Lucas, capítulo 10, versículos 8 a 11. Espelhar? Oui, oui, je t'en prie. Ok. Lucas 10, 8 a 11 diz assim: em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos e que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudindo-vos sobre vós, sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Alors aujourd'hui, la ville, pour nous, elle peut avoir bien sûr un autre sens. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être l'école, ça peut être la maison, ça peut être dans la rue. Hoje, a cidade aqui pode ter outro sentido. Podem ser as redes sociais, pode ser a escola, pode ser o trabalho, pode ser a rua. Mais ce qui est important, c'est de vivre le royaume. À 2 reprises, il est dit, dites, le royaume s'est approché de vous. O que é importante aqui é nós vivermos o reino e é nós dizermos o reino de Deus chegou. On dit le royaume s'est approché de vous à ceux qui nous écoutent et on dit le royaume s'est approché de vous même à ceux qui nous rejettent. E dizemos o reino de Deus chegou àqueles que nos escutam, àqueles que nos aceitam e também àqueles que nos rejeitam. E a esses também nós dizemos o reino de Deus chegou. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Agora, o que é o reino de Deus? Romains chapitre 14, verset 17 nous disent ce qu'est le royaume de Dieu. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz-nos o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quand je vis le royaume de Dieu, c'est-à-dire la joie, la paix, la justice, je peux transmettre le royaume de Dieu. Quando eu vivo o reino de Deus, ou seja, a justiça, a paz e a alegria do Espírito, então eu posso transmitir esse reino de Deus. Et les jeunes ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. E os jovens precisam do poder do Espírito Santo. Ils ont soif de spirituel. Eles têm sede daquilo que é espiritual. Et nous, on connaît le Saint-Esprit qui nous apporte la paix et la justice. E nós conhecemos o Espírito Santo que nos traz a alegria, a paz e a justiça. Donc, c'est ça qu'on doit communiquer. Então é isto que nós devemos comunicar. C'est notre manière de vivre. Ce que nous vivons, nous le communiquons et nous devons accompagner ce que nous sommes avec la parole. Então é isto que nós devemos comunicar. Nós devemos ser
isto e nós devemos ao mesmo tempo comunicar através das nossas palavras isto que nós somos, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Comment vivre le royaume de Dieu? Como viver o reino de Deus? Juste un verset, Marc chapitre 3, verset 14. Existe um versículo em Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Donc, ici, Jésus dit qu'il a établi des hommes, 12 hommes, pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Et c'est les deux jambes de de la communication de l'évangile. Então aqui, Jesus chamou até si 12 homens para que ele os preparasse para depois enviar para comunicar. E estas são as duas pernas da comunicação do Evangelho. Être avec Jésus, Estar com Jesus, c'est vivre le royaume de Dieu. viver o reino de Deus. Et deuxièmement, E em segundo lugar, prêcher, aller annoncer. pescar, ir anunciar. On a les deux jambes de la communication. Temos aqui os dois lados, as duas pernas da comunicação. Alors, comment faire dans un pays déchristianisé, laïque? Então, como é que nós vamos fazer isto num país descristianizado, cada vez mais laico? Il n'y a pas de méthode. Não existe um método. C'est une manière d'être. Tem a ver com a nossa maneira de ser, de viver. En France, on ne peut plus aussi librement prêcher l'évangile dans la rue. Em França, nós já não temos a possibilidade de pregar livremente o Evangelho na rua. Si on a une enceinte et qu'on joue de la musique avec un ampli, on nous interdit. Se nós começamos na rua assim a tocar e com som, somos proibidos. Não nos deixam. Si il faut une autorisation de la police. Claro que temos que ter uma autorização da polícia. Et il la donne pas. E eles não dão. Dans les universités, c'est pratiquement impossible maintenant de venir en tant qu'organisation religieuse pour qu'on nous prête une salle. Atualmente, nas universidades, praticamente é impossível entrar como organização religiosa para ter uma sala para fazer qualquer tipo de iniciativa. Dans les assemblées de Dieu en France, on avait une organisation pour évangéliser les universités et elle est arrêtée maintenant. Nas Assembleias de Deus em França, nós tínhamos uma organização específica para trabalhar com os universitários e atualmente ela está parada por causa disto. Si on prêche dans la rue, même sans micro, sans ampli, on peut être arrêté parce qu'on met du trouble à l'ordre public. Ça va? Se nós começamos a pregar na rua, mesmo sem microfone, sem qualquer tipo de som amplificado, nós podemos ser mandados calar na rua porque estamos a pôr em causa a ordem pública, estamos a perturbar a ordem pública. Alors, comment faire? Então, como é que nós vamos fazer? Est-ce que le Seigneur est arrêté par la laïcité? Será que o Senhor está preso por causa do laicismo? Non, bien sûr que non. Não, claro que não. Alors, on ne pourra jamais nous empêcher d'être. Nada nos pode impedir de ser. On peut nous empêcher de créer des événements pour prêcher. Podem nos impedir de fazer eventos para pregar. Peut-être même c'est le Covid qui nous empêche de sortir pour prêcher. Até mesmo o Covid pode nos impedir de sair para pregar. Mais personne ne peut nous empêcher de parler de ce que nous vivons. Mas ninguém nos pode impedir de falar daquilo que nós vivemos. On ne vient pas au nom d'une organisation, d'une religion. On n'a pas de méthode.
Nós não falamos pessoalmente em nome de nenhum método, de nenhuma organização, de nenhuma religião, mais on a une puissance. mas nós temos um poder, C'est le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. é o reino de Deus através do seu Espírito. La joie, la paix, la justice. A alegria, a paz, a justiça. Tous les jeunes veulent ça. Todos os jovens querem isso. Nous le vivons. Nós vivemos isso, Communiquons-leur ce que nous avons reçu du Seigneur. comunicamos a eles aquilo que nós recebemos do Senhor. Quand les jeunes sont dans le péché et que nous sommes dans la justice, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ils le voient. Quando os jovens estão no pecado e nós estamos na justiça, é pelo poder do Espírito e eles veem essa diferença. Quand les jeunes sont dans un langage grossier et que nous sommes dans un langage qui honore Dieu, les jeunes l'entendent. Quando os jovens têm uma linguagem torpe, uma linguagem grosseira e nós temos uma linguagem diferente, eles percebem que isso é alguma coisa externa a nós, que é o poder de Deus em nós que faz isso. Quand les jeunes sont dans la crainte et que nous sommes dans la paix, les jeunes le ressentent. Quando os jovens estão com medo, estão atemorizados e nós estamos em paz, eles veem que há alguma coisa diferente em nós. Alors quand ils remarquent ce que nous sommes, nous pouvons leur dire comment nous le sommes, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Então, quando eles reparam naquilo que nós somos, nós podemos lhes explicar porque é que nós somos assim, por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo. Et je voudrais juste terminer avec cet exemple lorsque je me suis tourné vers Jésus à l'âge de 19 ans. Então eu queria terminar com um exemplo, quando eu me virei para Jesus, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus quando tinha 19 anos. J'étais scolarisé avec des amis qui m'ont connu avant ma conversion. Eu tinha estado na escola e tinha amigos que me conheceram antes da minha conversão. Tous les jours en cours, dans l'école, dans le lycée, je fumais des joints, je fumais de la drogue. Na escola, no liceu, eu fumava ganzas, eu fumava droga. Et j'étais cool. E eu era porreiro, era um tipo porreiro, um tipo fixe, todos gostavam de mim. Et l'été, un été, je me suis donné à Christ et ils ont vu le changement. Plus de drogue. E houve um verão específico em que eu entreguei a minha vida a Cristo e a seguir eles viram a mudança na minha vida. Eu deixei de fumar droga. Qu'est-ce qui a changé, Tony? O que é que mudou, Tony? Je me souviens, le lundi matin, eux, ils arrivaient, ils étaient déçus. Lembro-me tão bem, à segunda-feira de manhã eles estavam com umas caras assim muito cansados por causa do fim de semana. Moi, j'étais heureux. Eu estava super feliz. Parce que le dimanche, j'étais à l'église. Le samedi, j'étais à l'église. Porque eu tinha estado no sábado na igreja, o domingo tinha estado na igreja. Je témoignais à mes amis de ma ville. Eu dava testemunho aos meus amigos, aos amigos da minha cidade. Et tous les lundis matins, à 5h30, de 5h30 à 7h30, il y avait un espace de prière à l'église. E todas as segundas-feiras de manhã, das 5h30 até às 7h30 da manhã, havia um espaço de oração na igreja. Alors, avant de commencer la semaine à l'école, on avait un temps de prière. Então, todas as semanas antes de começar a escola, tínhamos um tempo de oração. J'étais rempli de la paix, de la joie et de la justice de Dieu. Eu estava cheio da justiça, da paz, da alegria do Espírito Santo, da paz do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Et j'arrivais content à l'école. E eu chegava muito contente à escola. J'avais plus qu'à leur dire pourquoi. Eu só precisava de lhes dizer porquê. Je viens de l'église, j'ai prié ce matin. Eu venho da igreja, eu estive a orar esta manhã. Et ils étaient étonnés. E eles ficavam espantados. Et ils ont pu écouter mon témoignage.
E então eles tomavam atenção e escutavam o meu testemunho. J'avais pas de réunion d'un groupe biblique à l'école, Eu não tinha uma reunião de um grupo bíblico na escola, mais j'avais le Seigneur qui ouvrait la porte des cœurs. mas eu tinha o Senhor que abria as portas dos corações. Et ça, on peut tous le faire. Tu peux le faire aussi. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Tu podes fazer isso também. Amen. Obrigada. Merci beaucoup, Tony. Avec Très plaisir. bien, merci. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose encore? Quer dizer mais alguma coisa? Obrigado, Tony. Merci. Merci, Tony, por ta participation. Estou aqui a tentar falar francês com o Tony também, só para explicar que ao pessoal que o Tony é mais um amigo que nós fizemos no encontro de jovens em que estivemos no ano de 2019. Vocês já conheceram, aqueles que estiveram no CB já conheceram o Jay Klingqvist, da Finlândia. Quem nos viu, portanto, no arranque do NEOS também já conheceu o J.J. Farrell, da Roménia, que está agora momentaneamente nos Estados Unidos. Conheceu também a semana passada o Ezequiel Santos, de Espanha, e agora ficou a conhecer o Tony Tornator. Merci, Tony. Once again. O meu francês não é nada bom. Mon francês c'est mauvais. C'est pas bon. Et j'aime le Monaco. C'est pas possible. E pronto, eu estou a explicar que gosto do Mónaco, eles estão-se a rir porque eu estou a fazer figuras tristes, como é normal, mas gostam da minha camisola? Não, para aí. You've Got a Friend in Me, do Toy Story. Isto é espetacular. Portanto, aconselho-vos quando quiserem, eu sei onde é que vocês podem comprar, é fantástica. Aproveitem, vejam o NEOS, aproveitem tudo aquilo que a gente está a fazer. Nós estamos a trabalhar nestes 21 dias, única e exclusivamente para levar o Evangelho aos jovens. E com tudo isto queremos garantir, obrigado Raquel Gordilho pela força, queremos com isto fazer o quê? Levar o nome de Deus mais adiante e fazer com que ele seja exaltado. Tudo aquilo que nós fazemos não é para nós, é exclusivamente para Deus, e desafiamos-vos a partilharem estes lives com os vossos amigos, a estarem presentes, a fazerem like, a fazerem toda aquela quantidade de coisas que se pode fazer nas redes sociais e que vocês são espetaculares e fantásticos a fazer, e fantásticas também, obviamente. Não quero que nenhuma senhora diga que eu não respeito as senhoras, porque respeito, tenho ali uma atrás ao pé de mim. E, amor, escusas de me estar a fazer assim que eu estou a ver por trás. E vamos terminar neste momento. Uma boa noite para toda a gente e não se esqueçam, NEOS, o futuro está à vossa espera.